Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro com o Evangelho. É sempre com alegria e gratidão que nos reunimos para recebermos da espiritualidade amiga as energias que todos nós precisamos para o nosso reequilíbrio. Então vamos iniciando a nossa assistência espiritual, fazendo a nossa ligação com os amigos queridos, com essa espiritualidade que com tanta boa vontade se aproxima de nós para nos trazer as energias benéficas. Jesus querido, nós estamos aqui hoje reunidos em seu nome. Que nesse encontro com o seu amor, com a sua luz, com os seus ensinamentos, nós possamos abastecer a nossa fé, deixar crescer a nossa coragem, a alegria e o bom ânimo, porque nós vamos cada dia mais termos a convicção do seu amparo, da sua presença, nos conduzindo para que possamos realizar as tarefas que nos comprometemos, que possamos abrir o nosso coração em aprendizado, em amor. Se conosco, Jesus, nos auxiliando, principalmente nos momentos onde nós sentimos as nossas forças fraquejarem, a angústia e a dúvida se aproximarem de nosso coração, que nós possamos nos reerguer na certeza absoluta de que o Senhor nos conduz e de que somos capazes de superar esses momentos de incerteza e de que todos os momentos, Senhor, desafiadores, nós conseguiremos vencer, porque estamos ao seu lado. O Senhor nos disse, não que teríamos facilidades, mas que ao seu lado nós seríamos fortes para enfrentar. E é o que nós pedimos, Jesus, a força, a coragem, o bom ânimo para enfrentarmos as situações, para sermos pessoas melhores. Nós te pedimos, Jesus, que ilumine a nossa mente, para que tenhamos condições de refletir nos ensinamentos de hoje, que possamos pensar em nossas atitudes, mas que tenhamos a força, a coragem de tudo que nós estamos aprendendo, achando tão bonito, de vivenciarmos os seus ensinamentos. E assim juntos de toda a espiritualidade amiga, responsável pela assistência virtual ao encontro com o Evangelho, nós vamos nos unindo em oração, agradecendo ao Pai a vida e a oportunidade que Ele nos dá diariamente de recomeçarmos, de aprendermos, de nos libertarmos de nossos enganos. E assim nós vamos dizendo: Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. Pois só teu, Pai, é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus queridos, muitos de nós, a maioria, não é, que estamos aqui hoje nesse encontro, acreditamos que a vida não começou no dia que nós nascemos. A doutrina espírita resgata o aprendizado da reencarnação e nós aqui sabemos que já estivemos em algum lugar antes.
Ninguém aqui veio do nada. Nós temos uma longa história de experiências, de escolhas, de compromissos assumidos. E se essa história existe, e ela existe, o nosso nascimento foi uma continuação de uma história cuidadosamente preparada. O que isso significa? O que significa para o hoje que nós estamos vivendo? Significa, em primeiro lugar, que nós não estamos aqui por acaso, que a família que nós nascemos, o corpo que nós recebemos, todas as circunstâncias que nos cercam, nada isso é acaso, é sorte, é capricho do destino. Não, tudo foi escolhido, não como um prêmio ou como um castigo, mas como material de trabalho. Toda a nossa encarnação foi cuidadosamente preparada, planejada por espíritos superiores, atendendo às nossas necessidades de aprendizado. Porque nós somos aquela pedra bruta que precisamos ser lapidada, polida. Então, todos os equipamentos necessários para essa lapidação serão colocados à nossa disposição. Então, tudo foi cuidadosamente elaborado. Então, os nossos pais, os nossos relacionamentos, veja quanto tempo é preciso de preparo para que tudo se encaminhe de acordo com as nossas necessidades. Mas esse preparo é tão especial que nós não vamos ser preparados para encarnarmos aqui e caminharmos sozinhos. Não. Todos nós que renascemos trazemos ao nosso redor companheiros invisíveis. São benfeitores espirituais que conhecem o nosso roteiro e que com aquela paciência infinita nos inspiram, nos protegem, nos lembram na hora certa daquilo que viemos fazer. Significa que nós então carregamos, trazemos compromissos. E esses compromissos nós assumimos antes de nascer. Assumimos para nós mesmos, assumimos diante das leis divinas. O que nós assumimos? Reparar os nossos erros, nos reajustar com aqueles que nós ferimos, desenvolver as qualidades que ainda a gente não tem e servir para aprender. Esses compromissos não são imposições que Deus faz para nós. São situações que nós escolhemos. Porque são situações que vão nos levar a nos libertar das culpas, dos erros, que vão nos fortalecer para sermos espíritos mais esclarecidos, mais fortes. E quando nós entendemos tudo isso, nós vamos compreendendo que os obstáculos, que as dores, que as demoras para que as coisas que nós queremos acontecer cheguem, não são erros do destino, são lições que foram cuidadosamente programadas. Se nós acreditamos que Deus é justo, então nós também vamos acreditar que a vida não castiga, a vida nos educa. E quando nós olhamos cada dificuldade com esse olhar do espírito imortal, com esse olhar de que aqui é apenas uma
passagem, um programa de aprendizado, nós vamos vendo que essas situações são para o nosso bem. Então, as dificuldades funcionam como um lembrete que nós temos um roteiro para seguir, que nós combinamos uma trajetória. Mas tem um detalhe. Esse planejamento, esse compromisso que nós assumimos, nós podemos adiar. Nós podemos trocar aquele aprendizado essencial pelo urgente. A missão pelo conforto. O ideal pelo dinheiro. E quando isso acontece, a própria vida encontra meios, às vezes inesperados, às vezes dolorosos, de nos trazer de volta ao caminho. Porque Deus nos ama profundamente, quer que nós cresçamos. Respeita o nosso livre-arbítrio, mas Ele vai promover para que as situações aconteçam, para a gente retomar a rota. Mas vamos ficar falando, vamos entender como isso acontece assim na prática. É por isso que vários espíritos trazem para nós histórias pequenas de vidas, né, acontecidas aqui no planeta, para que nós, olhando o exemplo dessas pessoas, onde essas pessoas faliram, para que a gente possa comparar com a nossa vida. E tendo isso como exemplo, evitar que nós possamos seguir esse mesmo caminho e não nos desviarmos. Por isso que, para ilustrar tudo isso que eu falei até agora, nós vamos relembrar aqui uma história que está num livrinho muito interessante do Irmão X, no livro Contos desta e Doutra Vida, onde em cada capítulo ele traz um ensinamento através da narrativa de acontecimentos com pessoas que ele dá nomes fictícios, né, para que não haja nenhuma identificação, mas todos fatos verídicos. Então, nessa história de hoje, chamada Casca de Banana, nesse livro que foi publicado em 1964, 62 anos, né, atrás, Humberto de Campos, que é o espírito Irmão X, ele nos traz a história de um personagem que ele deu o nome, de uma pessoa que ele deu o nome de Secundino. Nossa, onde que ele inventou esse nome, né? Mas vamos lá. Bom, esse espírito, ele renasceria entre os homens com a tarefa de socorrer crianças desamparadas. Por conta de toda a sua história, sua trajetória de vida, o compromisso que ele assumiu diante da espiritualidade era de vir aqui à Terra para cuidar de crianças. Então a equipe espiritual planejou todos os detalhes para o cumprimento da sua missão. Então ele ia nascer numa família que teria recursos financeiros, que daria condições para que ele estudasse, para que ele conquistasse uma determinada fortuna. Essa fortuna iria gerar trabalhos, renderia dinheiro, e esse dinheiro ia dar condições para ele financeiras de montar, de criar uma instituição, né, para alimentar, para vestir, para abrigar aproximadamente 2.000 crianças desamparadas. Então, esse era o plano. Claro que ele não iria estar sozinho. Ao seu lado, o espírito Lísel seria o seu instrutor desencarnado, que o acompanharia, e no devido tempo ele relembraria o Secundino do seu compromisso. Eles iam estar então caminhando sempre juntos. E o Lísel sempre inspirando o Secundino, né? E ele, através, claro, do seu livre-arbítrio, iria absorver, aceitar ou não. Bom, então nós já falamos que nós sempre temos companhia de muitos benfeitores espirituais.
Mas esse benfeitor que sim, foi designado especialmente para nos acompanhar, como o caso de Liesel, nos inspirando, nos conduzindo no caminho do bem, para que nós possamos ter essa nossa existência, nossa experiência proveitosa aqui na Terra, a doutrina espírita nos dá o nome de mentor, de espírito protetor. E em outras religiões, no catolicismo, por exemplo, nós temos aquele nome tão lindo, né, de anjo da guarda. Junto dele, claro, também somos acompanhados por espíritos familiares, por amigos, por outros benfeitores, nos impulsionando para o bem. Então, Liesel seria o protetor do Secundino, que estava com ele ali desde as primeiras do preparo para ele, de todo o planejamento reencarnatório, e acompanharia ele na sua reencarnação. Então ele nasceu, né, passou a infância, a mocidade, e em todos os momentos ali Liesel estava a seu lado. E Liesel, né, sempre se fazia mais presente nos seus sonhos, procurando já desde a adolescência, não é, falar para ele assim das crianças perdidas, de ter esse olhar para aquelas crianças desorientadas, abandonadas, né? Buscava chamar a atenção dele para os noticiários daquelas crianças desamparadas, para que fosse despertando nele aquela necessidade, não é, de ele sentir que ele tinha alguma coisa para fazer, ou seja, despertando nele o planejamento da sua grande tarefa, que seria de acolher aquelas crianças desamparadas. E aquilo foi crescendo naquele jovem. E ele pensava, né? Não, eu quero fazer isso, eu quero cuidar de crianças. Mas como que eu vou abrir uma casa? Eu preciso de uma estrutura, de funcionários, então eu preciso de muito dinheiro. Então ele orava muito a Deus para que ele pudesse ter oportunidades, né, na vida, para poder ter recursos financeiros para abrir essa casa que acolheria os pequeninos. E foi, claro, estudou, se esforçou, trabalhou, e sob a influência do plano maior, não é? Ele foi, as oportunidades foram se abrindo, e ele foi conseguindo assim conquistar, não é, uma boa posição financeira. Ganhou muito dinheiro, atuou assim em vários ramos da economia, e assim foi crescendo, seu patrimônio foi crescendo, foi fundando empresas, comprou fazendas e foi cada vez mais ganhando dinheiro, 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 dinheiro. Mas junto, né, de todo esse crescimento financeiro, começou aquela batalha moral. Começou os apelos da matéria, não é? das vivências, né? Das tendências que nós trazemos no passado, que nos levam, né, a querer só olhar o lado material. E aí o Liesel ficava ali, né, procurando inspirar ou relembrar do seu compromisso. Então o Liesel lembrava ele em sonhos das crianças, mas o Secundino só pensava em ouro. E aí ele pensava, não, eu tenho esse ideal de proteger a infância, de proteger o necessitado, mas antes disso eu preciso pensar na minha família. Eu preciso garantir o futuro da minha família, a tranquilidade da minha família. Porque ele já tinha se casado, teve filhos, e aí acumulou fortuna. A mulher dele, os filhos dele já estavam assim com o futuro garantido. Mas aí ele também pensou no pai. Pensou também no sogro. E aí foi amontoando riquezas depois para as noras, para os genros. E aí chegaram os netos. Então ele foi adquirindo bens para os netos. Ele precisava deixar todo mundo numa boa condição financeira. E o tempo foi passando, como nós já vimos. E nada de ele realizar o seu compromisso. Então, a espiritualidade que sempre o favoreceu deixou que ele seguisse o seu livre-arbítrio. E Liesel ali, sempre a seu lado, sempre inspirando, relembrando do seu compromisso. O tempo estava passando.
Mas o Secundino só pensava em lucro, só pensava em vantagens. Lembrava dos seus projetos de fundar uma casa que abrigasse crianças, mas isso já vinha agora como um sonho de mocidade, não é? Ficar cuidando de que menor abandonado, é coisa de ilusão de jovem, isso é obra para governo, o governo que tem que ter essa responsabilidade. E assim ele foi se deixando levar pela cobiça. Ele queria dinheiro, respirava dinheiro, pensava em dinheiro, e o seu único objetivo era como eu posso ganhar mais, como eu posso aumentar a minha renda. E por mais que o Lísio o inspirasse, voltasse a sua vista para quando estivesse na rua andando, olhar aquelas crianças abandonadas, tentando fazer reacender aquele compromisso, aquele desejo de ajudar, não é? Puxa, as coisas poderiam ser tão diferentes. Ele ali agora com tanto dinheiro, se quisesse era tão fácil, né? Comprar um local, contratar uma equipe, enfim. E o tempo foi passando, mas um dia aconteceu um inesperado. Quando o Secundino estava indo para uma reunião de negócios muito importante, ele foi descer do carro. Assim que ele abriu a porta e desceu, ele não percebeu que tinha uma casca de banana no chão. O Lísio na hora percebe, mas não consegue impedir com que o Secundino pisasse naquela casca assim que ele põe o pé na rua, não é? E ele perde o equilíbrio, cai, não é? E fratura a cabeça do fêmur. É internado no melhor hospital, com todos os recursos, mas a idade, o seu coração já cansado, não conseguiu corresponder ao tratamento. Apareceu então os problemas do coração, a inflamação, a trombose, e assim uma situação difícil foi complicando a outra. E aí, naquele leito luxuoso de hospital, aquele homem começou a pensar nas criancinhas abandonadas. O arrependimento bateu o seu coração. Chorou. Queria viver mais tempo na terra, porque agora ele tinha tanto dinheiro, ia ser tão rápido ele conseguir montar uma instituição para crianças. Puxa, parece que aquilo que ele achou que era um sonho de mocidade, ele sentiu que era um compromisso que ele tinha com Deus, um compromisso que ele tinha com ele mesmo. E pediu a Deus mais tempo. Sentindo que a saúde estava se debilitando, sentindo que o tempo dele na terra estava terminando, ele ora a Deus. Ele ora a Deus, pede ajuda. E o Lísio ali ao seu lado percebe que ele estava sendo sincero e começa a chorar. Mas o seu choro não era de tristeza, era um choro de alegria. E na hora que aquele homem, aquele idoso, já está se desprendendo e consegue olhar e enxergar Lísia, ele estende as mãos para ele e diz: meu amigo, agradeçamos ao Senhor e à casca de banana, a felicidade do reequilíbrio. Graças a Deus, seu ideal voltou intacto, mas agora é tarde. Vamos esperar que o berço lhe seja propício em uma outra oportunidade. Meus queridos, os Espíritos então nos trazem essa história, essas histórias todas para nos fazer pensar. Todos nós nascemos para aprender, para crescer, para evoluir, né? Que é o quê? Desenvolvermos as qualidades que nós trazemos em nossa essência. O amor, a beleza, a paz. Mas são qualidades que são conquistadas pelo nosso esforço pessoal. Não é nada que vai vir de fora, é algo que exige a nossa ação.
Por isso, nós aprendemos que o crescimento espiritual é um processo íntimo. E à medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos ficando capazes de assumir maiores compromissos. Esses compromissos vão favorecer o nosso crescimento para conquistarmos uma condição espiritual melhor, para nos darmos essa alegria de ver que nós somos capazes de fazer o bem, porque nós fizemos já tantas coisas inadequadas, praticamos tanto mal, e como Pedro disse, só o amor que vai cobrir essa multidão de erros que nós temos. É isso que vai apaziguar o nosso coração. E os compromissos que nós assumimos estão sempre relacionados àquilo que nós já fizemos em vidas anteriores. Tudo que nós temos que enfrentar vem de acordo com as situações que nós precisamos superar. As atitudes negativas, as escolhas inadequadas. E assim nós vamos aprendendo a tomar um novo rumo para reconstruir o nosso caminho. Os Espíritos nos dizem, não é, que as leis divinas proporcionam, através das experiências, o reajuste necessário. As experiências vêm para botar um freio nas nossas falhas de caráter, nas nossas imperfeições morais. Então nós precisamos entender as dificuldades como oportunidades, como um processo de educação interior. Então tudo o que acontece, todas as dificuldades que nós temos aqui na vida terrena, nós precisamos aprender a olhar como grandes oportunidades, como luzes de esclarecimento. Porque quando a gente se revolta, quando a gente reclama, nós estamos indo contra aquilo que vai nos libertar do nosso erro. E quando nós agradecemos e temos esse outro olhar, nós vamos conseguir enfrentar essa situação com mais coragem, com força. E o sofrimento é menor, porque nós não estamos vendo aquilo como um castigo, mas vendo, Senhor, se eu estou passando por isso, é porque eu preciso aprender alguma coisa. Veja, vamos lembrar, o nosso retorno a esse planeta é programado com tanto carinho, com tanto cuidado, para que a gente possa se reabilitar dessas experiências, às vezes assim tão graves que nós já vivemos anteriormente. Então, os Espíritos, eles nos dão muitos exemplos nas suas mensagens. Exemplos que nos fortalecem. Um deles, nós, na nossa família, temos um filho com necessidades especiais. Isso é uma grande preocupação. Agora, por que esse filho nasceu assim? Por que foi nosso filho? Um dia nós vamos compreender que em outras épocas pode ser que ele tenha sido o companheiro que nós induzimos à loucura. E agora nós viemos para cuidar, para através do nosso amor reabilitar esse espírito. Uma esposa, um companheiro mentalmente abalado com desequilíbrios emocionais, pode ser um dia aquele parceiro, aquela parceira que nós, pela nossa atitude, pelo nosso abandono, enfim, podemos ter feito com que essa pessoa caísse. Às vezes, nós podemos nascer numa família que nos deu instrução, nos dê dinheiro, mas com pais, ou pai ou mãe, enfim, intransigentes, que ficam ali nos podando, não é? E aí, um dia nós vamos compreender que talvez, não é? Essa pessoa assim é tão rígida, tão séria, por defeitos da educação que ela traz no seu inconsciente, que nós impusemos em outra existência. Às vezes, diante de uma grande obra que nós precisamos realizar,
Nós não conseguimos achar um colaborador que nos ajude e acabamos assumindo sozinhos a obrigação de fazer tudo. Por que será? Talvez ontem nós abusamos da confiança alheia para tiranizar o que mais amávamos. E hoje nós vamos lutar para nos libertar da violência. Também nós podemos ter conhecimentos, né? Muitos amigos que fazem de tudo para nos ajudar. Mas nós podemos trazer alguma doença física, alguma anormalidade orgânica, como se fosse aquele espinhozinho ali nos cutucando, nos incomodando. E um dia nós vamos entender que essa situação difícil, que a inibição, que a doença, são os remédios para os nossos pontos fracos da alma. Aquela pessoa difícil, aquele familiar que acaba se deixando levar por um vício. Quem sabe nós nos ajudamos eles a entrar nessa situação em vidas passadas e agora não é um castigo, mas nós vamos ajudar a se reequilibrar, mas nós vamos compreender que se a gente reclamar, se a gente xingar, nós estamos desperdiçando a oportunidade de nos reabilitarmos. Vamos fazer uma comparação agora com Secundino? Secundino era um espírito que ainda se iludia com o dinheiro, reencarnou para aprender a usar o dinheiro, não só para o benefício próprio, mas também do próximo. Então, qual era o seu grande desafio? Lutar para não se deixar levar pelos chamados da matéria. Praticar a caridade, o desprendimento, a bondade, a alegria de viver. Se libertar daquele compromisso egoísta. Aprender a ser generoso. Ele veio com essa missão e fracassou. Talvez ele venha novamente com essa missão, mas não terá as facilidades e a colaboração da oportunidade perdida. Ele vai ter que se empenhar muito mais, mas ele nunca estará desamparado. Novas chances de acertar, novas oportunidades virão e o amparo sempre virá. E assim como o Saturnino, né, todos nós aqui fracassamos. Todos nós nos comprometemos com a espiritualidade, conosco mesmos, e a gente fracassou. E por que isso acontece? Porque quando nós encarnamos, as nossas tendências inferiores afloram, como a nos chamar para repetirmos os mesmos comportamentos inadequados. E esse é o grande desafio, resistirmos a essa herança instintiva e superá-la. Deixar de lado a busca desse prazer material que embriaga os nossos sentidos, que nos afasta de uma vida responsável, e desenvolvermos a disciplina, treinarmos a renúncia. E assim, de pouquinho em pouquinho, nós vamos aprendendo a nos dedicar ao bem. Foi por isso que Jesus disse da importância e ensinou os seus discípulos a fazerem o bem, a estenderem a mão para o necessitado. É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos a passagem: fora da caridade não há salvação. O que é essa salvação? Nós vamos ser pessoas melhores, nos salvar de nós mesmos, aprendendo a olhar para o outro, aprendendo a fazer o bem. E isso nos faz tão bem, nos dá uma satisfação que nenhum dinheiro é capaz de dar. E Jesus, compreendendo tudo isso, nos ensinou na prece dominical. Quando ele diz para pedir ajuda para nos livrar das tentações, o que são as tentações? São isso. São essas situações que nós trazemos e que nos levam a comportamentos que nos atraem a esses comportamentos, que aflorem em nós o que não deve mais fazer. Então, o orgulho, não é? Esse apego ao dinheiro, essa falta
de misericórdia, esse apelo excessivo ao culto do corpo, esse egoísmo que não faz a gente olhar para ninguém, essa coisa de querer dinheiro a todo custo, de ser desonesto, de querer matar, enfim, tudo aquilo que nós já sabemos que são as chagas da humanidade, que nós trazemos, nós temos a oportunidade de reajustar. É por isso que nós trazemos, para nos libertar dessas tendências, desenvolvendo as qualidades que nós temos em nós. Então a vida é maravilhosa. Essa escola que nós estamos aqui na Terra, que é uma escola hospital, oferece todas as oportunidades para sermos melhores. E a bênção da doutrina espírita, que é esse consolador prometido, por que é o consolador? Porque nos vai dar a esperança, porque nos dá a alegria, porque os seus ensinamentos nos fazem compreender que nós sempre estamos amparados por benfeitores espirituais, que esses benfeitores nos impulsionam ao bem, à conquista dos valores morais tão importantes para a nossa felicidade, que nos ensina que nós não estamos sozinhos nisso tudo, que nos ensina que Deus não castiga, que nos ensina que Deus não julga, que tudo isso está no nosso interior, na nossa consciência, que nos ensina que nós temos tantas coisas boas, que nos ensina que nós não estamos desamparados nunca, nunca, nunca. Então todos nós, sem exceção nenhuma, nascemos para o trabalho do burilamento íntimo. Nós somos filhos de Deus, trazemos em nossa essência, como sementes, as qualidades do Pai. Vamos relembrando, trazemos o amor, a solidariedade, a compreensão, a paciência, a tolerância, a fraternidade, serenidade, bondade, justiça. E a vida nos dá a chance diariamente de desenvolver todas essas qualidades. Como? Nos colocando em condições de viver as lições mais adequadas para cada um de nós. E quanto mais nós vamos praticando, quanto mais nós vamos nos dedicando a desenvolver essas características, mais nós vamos nos libertando daquilo que não é bom e inadequado e vamos incorporando essas qualidades em nossa personalidade. Então, a cada experiência, nós vamos nos educando, cultivando o hábito de fazer o melhor que nós pudermos em todos os setores da nossa vida. E assim, nós vamos aprendendo a sentir o verdadeiro prazer de viver. Os Espíritos nos orientam, nos esclarecem que é preciso de muita vontade, de muita persistência para que aprendamos uma lição. Ajudar sem esperar recompensa, cuidado das palavras que saem da nossa boca, desculpar as ofensas, não guardar mágoa, não guardar rancor, não valorizar a opinião dos outros a nosso respeito. Eles nos orientam que para facilitar essa trajetória, nós busquemos assim nos habituar a ver o lado bom das pessoas, das situações, confiar na providência divina, semear o amor por toda parte. Não nos desesperar e jamais duvidar da vitória do bem. Todos nós somos irmãos. Nós somos filhos de um mesmo Pai. Então, se ainda é muito difícil olhar aquele que está roubando, que está causando tanto estrago, com aquele olho de amor, olhemos de compaixão. Porque talvez nós já tivéssemos nessa opinião antes. Então, se não conseguimos ter esse olhar de compaixão, vamos treinar para que o ódio, a revolta, não fique aqui em nosso coração. Vamos fazer de cada ocasião a melhor oportunidade para ajudar. Trabalhando, estudando, agindo, orando, para que a gente tenha força, coragem de realizar tudo isso. Nosso encontro de hoje é um convite para que nós possamos refletir sobre todos esses pontos, né, que nós falamos e pensar em nossos compromissos anônimos. Será que nós estamos fazendo tudo o que nos propomos?
ou estamos adiando a oportunidade de aprendizado e trabalho? Será que nós estamos tendo, como Jesus disse, os olhos de ver e os ouvidos de ouvir? Então, o nosso convite é esse, não é? Vamos fazer uma análise da nossa vida. Vamos buscar fazer da nossa existência a melhor oportunidade. Que Jesus continue amparando a cada um de nós, que nós tenhamos essa força, essa perseverança, essa vontade de crescer e de melhorar. E assim, com essa disposição em querer ser melhor, nós vamos partindo para as nossas vibrações, que essa oportunidade bendita que nós temos de fazer a caridade pelo pensamento e pelo sentimento, onde nós vamos reunindo essa força do amor poderosa que existe em cada um de nós e direcionarmos esse amor ao nosso planeta, desejando que esse planeta seja envolto em paz, em entendimento, em saúde, em compreensão, em harmonia, em união e fraternidade. Que essas vibrações envolvam toda a nossa humanidade, todos os países. Que possamos estender a mão àquele que sofre, ao faminto, ao desnudo, aquele que necessita de uma palavra, de um olhar de compreensão e de carinho. Que nós possamos levar a ajuda aonde quer que haja um coração em sofrimento. Envolvamos em vibrações de felicidade, de coragem, de bom ânimo, de força e de fé aqueles que estão com as vidas vazias ou que estão tão angustiados que não conseguem enxergar uma solução e pensam em retirar a própria vida. Que essas pessoas encontrem força e a certeza absoluta de que tudo vai passar, de que isso vai melhorar, de que ela não está sozinha, que eles enfrentem, Senhor, essa situação. Aqueles que já cometeram esse ato, que a tua misericórdia recaia sobre todos esses irmãos equivocados e eles sintam essa vibração de amor os amparando e os sustentando. Vibrando saúde a todos os doentes do corpo, para que um lenitivo possa envolvê-los, que haja melhora, que haja cura, mas que, se não for necessário, que haja a coragem, a resignação, para que eles possam, Senhor, ter o aprendizado necessário com essa situação. Vibremos para que haja amor, compreensão, respeito, entendimento, responsabilidade em todos os lares da terra. Que as famílias possam se unir para cumprirem com o aprendizado necessário. Que os líderes e nações sejam responsáveis, levando aquilo que é necessário a cada povo. Vibremos para que todos os trabalhadores do bem perseverem, para que todos aqueles que vêm com essas tarefas possam ser tocados por essa necessidade de fazer o bem. Que todos nós possamos, Senhor, termos lucidez para tomarmos as decisões mais adequadas, para nos libertarmos dessas tendências, dessas amarras que nos desviam do caminho do bem. Que nós possamos, Senhor, compreender que cada um de nós é capaz de ajudar. Seja através do dinheiro, seja através das próprias mãos, seja através de uma palavra. Todos temos oportunidade de sermos melhores e de estendermos o auxílio. E assim, Jesus, nós queremos te pedir pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos casos particulares, para que toda criatura necessitada possa ser amparada nesse instante. Que todos sintam o seu amor, Jesus, a sua paz, a sua luz, conduzindo os rumos de sua vida. Jesus, que o nosso lar possa ser envolto em muita luz, em equilíbrio, em superação, em coragem,
que nós possamos unidos vencer todos os desafios, as dificuldades, que seja através, que seja doença, que seja uma dificuldade financeira, que seja alguém que nos está provocando uma preocupação, que nós possamos ter a força, a fé para vencermos e superarmos. Jesus querido, que nesse instante os teus mensageiros que estão aqui conosco possam depositar na nossa água os fluidos salutares para o nosso refazimento. Que nesse instante cada um de nós se coloque à disposição para que possamos assim receber essas energias do plano maior. Que essas vibrações de fortalecimento, de equilíbrio e de paz envolvam a cada um de nós, nos dando coragem, nos dando esperança, nos dando bom ânimo e força para levantarmos, para recomeçarmos, para continuarmos a nossa trajetória. Que essas luzes divinas possam envolver as nossas células do nosso corpo físico, as nossas células do nosso corpo espiritual, fortalecendo a nossa mente e o nosso espírito. Que possamos nos equilibrar, nos fortalecer. Que a coragem e o bom ânimo envolvam a cada um de nós. Que esse bem-estar que nos envolve nesse instante, possa permanecer alimentado pelas nossas orações, pelos nossos pensamentos de fé. E assim, Jesus, que essa cúpula de luz colorida que nos envolve possa nos transmitir o teu amor e a tua paz. E com os nossos corações agradecidos a ti, Jesus, agradecidos a Deus, o nosso Pai, a todos os espíritos do bem que trabalham em teu nome, Jesus, em benefício de cada um de nós. Nós nos despedimos do encontro de hoje, te rogando a proteção. Até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Graças a Jesus. Tenham uma ótima semana.